10 curiosidades sobre Loki e sua série. Oi, eu sou o Di. E eu sou a Sui. E você tá no The Series. A segunda temporada de Loki finalmente chegou ao Disney Plus depois de uma longa espera pelos fãs e já tem chamado muita atenção tanto pela qualidade audiovisual quanto pela narrativa. E nós separamos aqui 10 curiosidades sobre Loki. Então se você quer saber tudo que o Deus da Trapaça da Marvel esconde, fica com a gente até o final. Uma pedreira e um hotel foram usados como locações das gravações. Loki teve o imenso desafio de ser filmada durante a pandemia da Covid. E a maior parte das filmagens foram feitas principalmente nos estúdios Pinewood, no estado da Geórgia, em que foram criados diferentes sets de gravação. E para além dos estúdios foram usadas várias locações pelo estado, como por exemplo uma pedreira que se tornou uma cidade de mineração, um hotel no centro de Atlanta que serviu como cenário para os arquivos da Autoridade da Variação do Tempo, e uma loja vazia que se transformou na mega loja futurística Roxcart. Improvisação é tudo, né? Tom Hiddleston quase foi Thor ao invés de Loki. Pois é, você acredita que o ator Tom Hiddleston, que parece que nasceu para ser o Loki, na verdade foi fazer teste para ser o Thor? E, inclusive, ele nunca fez teste para ser o Loki. Quando Tom fez o seu teste, mesmo sendo para outro personagem, o diretor Kenneth Branagh já considerou de cara que ele seria perfeito para dar vida ao Deus da Trapaça. Eu também não teria dúvidas. Agora que Tom já vive Loki na pele há alguns anos e também é diretor executivo da série, diz que está cada vez mais empolgado com as oportunidades de contar histórias do vilão asgardiano. Antes da escolha de Tom para o papel, outros atores bem conhecidos foram considerados, incluindo estrelas como Josh Hartnett e até Jim Carrey. E apesar dos dois serem talentosíssimos, eu particularmente não consigo imaginar outra pessoa vivendo Loki a não ser o Hiddleston. Loki tem impactos em outras produções e é cheio de referências geek. Com certeza uma das coisas mais divertidas em assistir diversas obras de um mesmo selo é pensar que em algum momento personagens e acontecimentos podem interagir e impactar um determinado momento ou universo. E os eventos que ocorreram em Loki já tiveram implicações significativas para o Marvel Comics Universe, especialmente para o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e outras produções relacionadas ao multiverso. Inclusive, Loki é uma das primeiras séries da Marvel a explorar o conceito de multiverso de forma significativa. Além disso, a série está repleta de referências à cultura pop e à própria história do universo cinematográfico da Marvel, fazendo homenagem a filmes clássicos como De Volta para o Futuro e Jurassic Park, além de incorporar elementos da cultura pop, criando uma experiência envolvente para os fãs que gostam de procurar detalhes ocultos e conexões. Tom foi um dos últimos a saber que o seu personagem ganharia uma série. Será que a produção acha que ele é ansioso ou ficaram com medo da informação vazar? Tom Hiddleston conta que ficou sabendo da existência da série semanas antes da estreia de Vingadores Guerra Infinita. Ele achava que viveria Loki pela última vez no filme seguinte, Vingadores Ultimato. Quando ele recebeu a notícia da série, disse que ficou surpreendido, porque ele achou que estava quase dando um adeus final ao seu personagem. E aí a gente pode conectar um outro fato interessante sobre o início do preparo para a série. Tom admitiu que teve bastante dificuldade de interpretar o Loki sem ter Chris Hemsworth ao seu lado, que nos filmes vive o seu irmão Thor. Segundo o ator, como o seu personagem e o de Chris têm essa dualidade, eles definiram juntos os personagens sempre trabalhando com uma oposição. Tom considerou um grande desafio para ele fazer Loki continuar parecendo interessante sem ter o Thor. O pessoal da série foi colega de curso de Tom. Tom Hiddleston, Yuni Musako e Gugu Mbatha-Raw frequentaram o mesmo curso de atuação, a Academia Real de Artes Dramáticas, localizada em Camden, no Reino Unido. Gugu se formou em 2004, Tom em 2005 e Yuni em 2007. E por coincidência, os três acabaram na mesma série. E foi algo que aconteceu que, na verdade, não deu nem para eles trocarem figurinhas, porque as audições foram às cegas. O projeto era tão bem mantido em segredo que quando Yuni Musako fez o teste para viver a caçadora B-15, ela nem sabia para que série e para qual papel estava se candidatando. Quando soube de sua empresária que foi aprovada para Loki, perguntou: "Mas quando eu fiz teste para Loki?" As diversas variações de Loki são bem diversas mesmo.
Na primeira temporada da série, vimos Loki viajar pelos diversos universos e encontrar as suas várias versões, as variantes, o que espelha bastante o que acontece com ele nas histórias em quadrinhos. E algo que a gente sempre podia notar nos Multi-Lokis é que todos eles de alguma forma carregavam alguma característica que nos fazia lembrar dele. Mas provavelmente a gente não conseguiria reconhecer de cara caso a versão dele de estreia nos quadrinhos tivesse aparecido também. É que essa é bem diferente. A estreia de Loki aconteceu na edição 6 da revista Venus The Timely Comics de 1949. Nessa sua versão da história, Loki era ruivo e também fazia parte do grupo dos deuses do Olimpo, do qual acabou sendo banido e condenado a vagar pelo submundo. Lá ele encontrou Júpiter e pediu para que pudesse voltar a caminhar pela Terra para que pudesse espalhar o seu ódio por onde passasse. É bem a cara dele, né? Mas e aí, como vocês acham que ficaria o Loki da série ruivinho? Owen Wilson não curtia a Marvel. A gente sempre tem nossos filmes, séries e obras favoritas, né? Pois os atores também têm. E também tem as obras que eles não curtem muito. Mas imagine um ator não curtir tanto um universo do qual ele fará parte interpretando. Owen Wilson, que viu o agente Mobius, já confessou que antes tinha pouco interesse nos filmes da Marvel, até entrar para o elenco. E foi o próprio Tom Hiddleston que o ajudou com esse déficit. Tom deu aulas sobre a história de Loki para Owen e certa vez ficou até a madrugada na casa do colega ministrando lições. Muito legal saber que essa parceria deles vai muito além das interações que a gente vê entre os personagens na série. Imagina ter aulas da Marvel com Tom Hiddleston. Mobius teve que ter uma grande adaptação dos quadrinhos para a série para ter algum diferencial. É que Mobius and Mobius, ou Moby como os amigos o conhecem, era só mais um dos incontáveis burocratas que trabalham na Autoridade da Variação Temporal, a TVA. Uma organização cósmica com uma origem nebulosa que existe fora do tempo e tem como tarefa basicamente monitorar e resolver problemas temporais. Nos quadrinhos, praticamente todos os agentes são clones e possuem o mesmo rosto, sendo geneticamente melhorados para servir a funções específicas. E assim eles seguem trabalhando na organização até que sua vida acabe ou eles tenham um outro destino. E uma curiosidade sobre a aparência deles é que praticamente todos são inspirados no rosto do roteirista Mark Gruenwald, que é considerado uma lenda no mundo dos quadrinhos. Ele escreveu mais edições do Capitão América do que qualquer outro quadrinista na história. E também foi responsável por introduzir o personagem John Walker, que foi bem utilizado na série Falcão e o Soldado Invernal. Mas como você pode perceber, a aparência do Mobius nos quadrinhos não é a aparência que nós temos para Mobius na série. Ele foi adaptado para ser vivido por Owen Wilson e também porque ele teria um grande destaque na série, estando sempre ao lado do protagonista Loki. Uma das primeiras trapaças de Loki. Nós conhecemos Loki como o deus da trapaça, mas você sabia que a primeira trapaça realizada por esse personagem na história foi para que ele pudesse aparecer e se libertar do mundo? No volume 85 de Journey to the Mystery, os leitores foram apresentados a Loki, o maligno deus da trapaça. Porém, quando o encontramos, ele está preso a Eras. Loki foi aprisionado pelos outros deuses dentro de uma árvore, e só poderia sair caso alguém derramasse uma lágrima por ele. Algo que obviamente nunca iria acontecer, né? Ele finalmente escapou dessa armadilha utilizando seu controle sobre os galhos da árvore para soltar uma folha bem no olho de Heimdall, o que levou a coçar o olho e derramar uma lágrima. Bem a cara dele isso, né? Espertinho demais. Sem Loki, talvez não existiriam os Vingadores. Isso mesmo, Loki pode se considerar culpado por ter criado o grupo de heróis que inclusive um dia lutou contra ele. Por mais que Loki seja conhecido como um vilão, ele foi o que mais contribuiu para o heroísmo no universo da Marvel ao criar os Vingadores. É verdade que ele acabou criando os Vingadores inteiramente por acidente em mais um dos seus planos para derrotar o seu irmão Thor. Mas no fim das contas, a ação contou mais que a intenção. O que aconteceu na história? Em uma edição de Avengers de 1963, Loki enviou uma projeção mental de si mesmo para fazer todos pensarem que Hulk tinha se tornado uma ameaça violenta. Até o ajudante adolescente de Hulk, Rick Jones, é enganado e tenta contactar o Quarteto Fantástico para tentar segurar o homem. Loki intercepta a mensagem de Rick e quem chega para ajudar é Thor, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e a Vespa. Eles começam a perseguir o Hulk, mas logo entendem o que aconteceu e se unem para capturar Loki.
Foi assim que tudo começou então. E é bem interessante pensar que no primeiro filme Vingadores, eles mantiveram essa fidelidade em trazer Loki como o primeiro vilão oficial a enfrentar a equipe. E aí, curtiu as curiosidades sobre Loki e sua série? Comenta aí qual você achou mais legal. Já comenta aí também se você tá acompanhando a segunda temporada e o que você tá achando. E não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos lançamentos e outras curiosidades que nós vamos trazer por aqui. Até a próxima!